Continuando a segunda parte desse estudo, vamos fazer uma breve oração. Amado Pai Celeste, agradecemos, Senhor, por esse projeto. Nos capacite, Senhor, para que possamos dar sequência com toda a verdade e a pureza da Tua palavra. Pedimos e agradecemos em nome de Yahushua, que o mundo ainda conhece como o nome de Jesus. Nessa segunda parte, vamos continuar o estudo tratando sobre o nome profético que salva e o batismo bíblico por esse nome, e também a verdadeira adoração, alertando para o contexto da nova ordem mundial nos dias de hoje. Como vimos na primeira parte desse estudo, vamos continuar apresentando os fatos históricos que comprovam a Bíblia de Jerusalém quanto à troca do nome no pé da página, pois o nome de Jesus não se originou no primeiro século. Fato histórico 23. A palavra nome Jesus só apareceu muito depois do primeiro século com os chamados patrísticos da Igreja de Roma, ou com as 50 cópias de Eusébio em grego, depois com Jerônimo na Vulgata Latina, com vários fatos históricos que hoje geram acirradas discussões a respeito dos significados que a palavra Jesus induz em diferentes fontes de entendimento quanto à origem e tradução da palavra do nome Jesus. Fato histórico 24. A palavra do nome Jesus, Iesum, Vulgata Latina, não encontra nenhum respaldo para justificar pelo nome em si, que deveria ser dado ao Messias, quanto ao nome traduzir o dito significado do porquê do nome, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Fato histórico 25. Deus, o Pai, o Altíssimo, escolhe o nome de seu Filho, que tem em si um significado e um claro porquê, explicado tácito e explícito pelo anjo a José, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Pela Bíblia de Jerusalém, nos evangelhos de Mateus, capítulo 1, versículo 21 a 23, e João, capítulo 1, versículo 12, escrito em hebraico, encontramos uma referência clara que o nome foi trocado para Jesus na tradução das Bíblias para outros idiomas. Exemplo, vamos ler Mateus, capítulo 1, versículo 21 a 23. Ela dará luz a um filho e lhe porás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Yahushua é o Senhor a salvação, mas a palavra do nome Jesus não tem tradução como significado para o Senhor e a salvação. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. E eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Isso para saber que era enviado da parte de Deus, o Pai, conforme a promessa, em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Em João, capítulo 1, versículo 11 e 13, nós encontramos: Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder para serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Filhos de Deus creem no significado do nome em hebraico, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nasceram do Espírito Santo do próprio Cristo como um consolador, enviado por ele conforme prometido, depois de voltar à glória do Pai. O Messias enviado da parte do Pai, unigênito com o Pai, isto é, com a mesma gênese divina do Pai, sendo por ele gerado, não criado, e além da personalidade divina, assumiu também a natureza humana de 4.000 anos em pecado, embora ele jamais pecou nessa natureza humana, provando que a natureza humana pode viver em santidade com o Pai, e para que o ser humano fosse remido de volta ao Pai e ser novamente chamado de Filho de Deus, consignado pelo sacrifício vicário do Messias, com o nome original e dado e ordenado pelo Pai, Yahushua Hamashia, o Senhor e a salvação, o ungido. Vale lembrar que Hamashia, em hebraico, significa o ungido, conforme o anjo anunciou a José, pois em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Mateus escreveu em hebraico e por isso a Bíblia de Jerusalém indica a troca do nome no pé da página, pois o nome Jesus não se originou no primeiro século. Fato histórico 26.
Flávio Joséfo, que foi testemunha ocular da destruição de Jerusalém no ano de 70 depois de Cristo, escreveu que os judeus eruditos não recomendavam o aprendizado de línguas estrangeiras e que ele mesmo não era tão bem versado em grego. Assim sendo, temos evidências que os discípulos escreveram em hebraico e aramaico, como Yehoshua também não fez uso do idioma grego. Porém, alguns editores bíblicos insistem que os livros do Novo Testamento foram originalmente escritos em grego, conforme a evidência de se justificar quanto às alterações de traduções adaptadas nos textos do Novo Testamento, se valendo de referências de vários trechos em colchetes, acrescidos ou adaptados para as conveniências de seus escritores, defendendo suas convicções de doutrina. Mas, pelo menos, o Evangelho de Mateus foi em hebraico, com o nome em hebraico. Seja como for, as evidências de que os evangelhos não foram originalmente escritos em grego são bem mais fortes do que o contrário. Fato histórico 27. Recorrentes discussões são comuns quanto a possíveis declinações, derivações semânticas e morfologias da palavra Jesus, considerando os idiomas babilônico, grego e latim sem conclusão conciliatória final ou objetiva e sem respaldo claro no assíduo do Senhor. Fato histórico 28. Como não sabemos detalhe das versões em hebraico, grego e latim que existiam antes de Jerônimo, não é possível ter a certeza se o trabalho dele foi uma revisão dos textos precedentes ou uma verdadeira tradução nova. Fato histórico 29. Sabe-se que Eusébio, no Concílio de Nicéia, no ano 325, já havia feito a inserção de Mateus 28:19 para não ser exilado para a Espanha. Jerônimo, que viveu no ano 347 a 420, preparou a sua tradução da Bíblia para o latim, conhecida como a Vulgata. Segundo a fonte do site abiblia.org, a pedido do Papa Damásio, quanto à tradução da latina Vulgata, existe a possibilidade bastante aceita sobre as várias fontes utilizadas por Jerônimo terem sido. Vamos falar algumas delas. Os 38 livros escritos em hebraico do Antigo Testamento, exceto Salmos, que foram traduzidos da versão nova do hebraico para o latim. Outra versão é: os Salmos são frutos de 3 revisões feitas por Jerônimo. Uma outra referência, a primeira revisão de uma tradução latina, Versio Romana. Outra referência, revisão a partir do texto grego da Exapla de Origine na versão galicana. Mais uma, revisão a partir do texto hebraico, como também os livros de Judite e Tobias, Antigo Testamento em grego, só na Vulgata foram traduzidos da versão nova da 70. Outros livros deuterocanônicos do Antigo Testamento e os 27 livros do Novo Testamento são revisões de edições em latim já existentes na época de Jerônimo. Isso exposto traduz muitas possibilidades de textos adaptados para algumas conveniências, conciliando fontes não originais, mas aceitas na época pelo clero em seu sincretismo. É fácil notar que os textos bíblicos do Novo Testamento foram alterados não só com o nome do Messias, mas também em certas partes indicadas no pé da página, segundo conveniência de editores. Aqui cabe uma pergunta para avaliarmos: por que e como os textos bíblicos no Novo Testamento foram alterados a partir da sua origem no primeiro século e continuam sofrendo novas versões sob o pretexto de melhorar o entendimento ao longo dos anos? Para responder a essa pergunta, vamos apresentar mais um fato histórico. Fato histórico número 30, que registra o longo caminho das Bíblias pelos séculos. No século XVI, com a invenção da imprensa, os editores preocuparam-se com a publicação do Novo Testamento grego e o texto utilizado, o bizantino, continuou com pequenas modificações até o final do século XIX. Os críticos têm demonstrado que as variantes têm pouca ou nenhuma importância, com toda certeza científica que os textos dos cristãos, se não criticamente, foi conservado doutrinariamente incorrupto. Apesar da imprensa, a publicação do Novo Testamento em grego não saiu imediatamente. O primeiro produto representativo da tipografia foi justamente a Bíblia, a Vulgata de Jerônimo, em 2 volumes, entre 1450 e 1455.
Nos 50 anos seguintes, pelo menos 100 edições da Vulgata ainda foram preparadas por várias casas editoras da Europa. Para a língua portuguesa, temos, em 1495, em Saragoça, a publicação das Epístolas Paulinas e dos Evangelhos. Naquele ano, em Lisboa, foi publicada em 4 volumes uma Harmonia dos Evangelhos. O Novo Testamento completo saiu em 1681, em Amsterdã, já na versão João Ferreira de Almeida. Deus preservou as Bíblias como fonte segura da verdade revelada. A Bíblia completa em português foi publicada em 1753 na Holanda, depois que Jacob den Akker haver terminado a tradução do Antigo Testamento, parado com a morte de Almeida em 1691, no texto de Ezequiel 48, versículo 12. O cardeal e arcebispo Toledo Francisco Ximenes de Cíceros, que viveu no ano de 1437 a 1517, foi responsável de promover e organizar a primeira impressão do texto grego do Novo Testamento, como parte da chamada Bíblia Poliglota Complutense. Erasmo de Roterdã, que viveu em 1469 a 1536, escritor e humanista holandês, produziu, em 1516, o primeiro Novo Testamento grego que chegou a domínio público, sendo beneficiado com o atraso da divulgação da obra de Ximenes. Com toda a fonte histórica registrada ao longo do percurso das Sagradas Escrituras por séculos e milênios, chegando a ser queimada em praça pública pelo governo do terror após a Revolução Francesa, Deus sempre preservou as Bíblias como fonte segura de referência da verdade, do caminho e da vida eterna, no plano maravilhoso de redenção e salvação de suas criaturas, que são realmente tementes e obedientes aos seus mandamentos e também têm a fé genuína do seu Filho amado. Fato histórico 31. O espírito de profecia faz menção confirmando algumas possíveis alterações de palavras nos textos bíblicos, como está em Primeiros Escritos, página 220 a 221, e História da Redenção, página 391. Vi que Deus havia de maneira especial guardado a Bíblia, ainda quando dela existiam poucos exemplares. E homens doutos, em alguns casos, mudaram as palavras, achando que estavam tornando mais compreensível, quando na realidade estavam mistificando aquilo que era claro, fazendo-a apoiar as suas estabelecidas opiniões que eram determinadas pela tradição. Vi, porém, que a palavra de Deus como um todo é uma cadeia perfeita, prendendo-se uma parte à outra, explicando-se mutuamente. Fato histórico 32. A troca de nomes sagrados para forjar falsas adorações. Outra tentativa de subornar a adoração verdadeira ocorre com a troca de nomes sagrados por nomes pagãos e vice-versa. Contra toda a verdade, sempre foi forjada uma confrontação paralela, induzindo a uma falsa adoração. As imagens pagãs tiveram os nomes de deuses trocados por nomes de santos do Altíssimo, bem como o inverso também ocorreu na Babilônia. Sempre foi uma estratégia do inimigo, através dos séculos, para forjar a falsa adoração, pecado mais recorrente que provoca o juízo do Deus único. A importância dos nomes para Deus é tácito e explícito ao longo das Escrituras, pois os nomes traduzem atributos de caráter para cada um que Deus designa para o serviço na obediência por amor e gratidão. Existem vários exemplos nas Escrituras, e no livro de Daniel, no capítulo 1, entendemos a intenção dos nomes que Deus nomeia aos seus servos fiéis, escolhidos para testemunhar a justiça e a obediência aos mandamentos de Deus, e a clara tentativa de Satanás de trocar os nomes para simular as falsas adorações de falsos deuses, contrariando e aborrecendo imensamente a Deus. Como está claro em Daniel, capítulo 1, versículos 6 a 8. E entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes a saber. A Daniel pôs o nome de Beltesazar, a Ananias o nome de Sadraque, a Misael o nome de Mesaque, a Azarias o nome de Abed-nego. E Daniel assentou em seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse para não se contaminar.
Vamos conferir o significado dos nomes originais para entendermos as maldosas intenções do inimigo na troca dos nomes para a falsa adoração. Por exemplo, Daniel, que significava no hebraico Deus é juiz, trocando o nome na Babilônia, que contradiz a verdade, para Beltesazar. O que significa a palavra Beltesazar? No significado trocado na Babilônia, Bel, proteja. Mas quem era Bel? Um deus da Babilônia. Ananias, que significa em hebraico Deus é piedoso, foi trocado o nome para Sadraque, que significa inspirado por Acu. Quem era Acu? Era o deus da Babilônia. Misael, que significava em hebraico quem é igual a Deus, foi trocado por Mesaque, que significa pertence a Acu, deus da Babilônia. Azarias, que significa Deus ajuda, foi trocado por Abed-nego, que significa em babilônico servo de Nego.